Pessoal, o Grêmio já sabe quem ele quer para substituir o Suárez e se trata do Carlos Vinícius. Aquele mesmo jogador do Fulham, jogou no Tottenham, foi o reserva do Harry Kane, reserva imediata do Harry Kane, artilheiro do Benfica, jogou um tempinho na Napoli, jogou também em outros times aí do futebol europeu e é esse cara que o Grêmio está atrás. Bom, muita gente reclamando, né? Amarra a chuteira do Suárez, enfim. Mas o Palmeiras aqui no Brasil quer ele e o Atlético Mineiro também. Então, assim, é um reforço de nível A. Não é o Suárez, a gente já sabia, não tem como trazer o Suárez. O Suárez é insubstituível, mas já que o Suárez vai sair, precisa contratar um centroavante. E o nome da vez é o Carlos Vinícius. Eu vou dar o número do Carlos Vinícius aqui para vocês, vamos analisar. O Carlos Vinícius é um jogador que no Benfica, ele jogou 50 partidas, fez 24 gols e 13 assistências. No Fulham, que é o atual time dele, ele tem 40 jogos, 7 gols e 3 assistências. Lembrando que ele ainda está no Fulham, então esses números podem mudar. PSV, ele jogou no PSV, foram 38 jogos, 7 gols e 7 assistências. No Tottenham, 22 jogos, 10 gols e 3 assistências. Números melhores, inclusive, do que o do Richarlison, né? Que é o atual atacante da seleção brasileira, mas ninguém gosta dele. Fazer o quê, né? Porque o Richarlison é complicado, né? Mas sim, números melhores que o Richarlison e era o reserva imediato do Harry Kane. Então, assim, a torcida tá reclamando, você vê muita gente reclamando, dizendo, é fraco, pensa pequeno. Mas honestamente, gente, o Grêmio não vai trazer o Haaland, o Grêmio não vai trazer o Benzema, o Grêmio não vai trazer o Lewandowski, o Grêmio não tem como trazer um cara igual o Suárez. Eu sei que no imaginativo do torcedor, quando o Suárez sai, precisa trazer uma peça à altura, né? Porque senão como é que fica o time? Mas futebol é dinheiro, futebol é uma profissão, é uma empresa que está sendo administrada. E assim, no mercado a gente não tem opções iguais ao Suárez que o Grêmio tem a condição de pagar. Então, realmente, fica difícil para a diretoria. Qualquer coisa que a diretoria vai fazer, à primeira vista, a grosso modo, vai parecer ruim para o torcedor. E o torcedor vai ter que entender, realmente. O torcedor tem que digerir isso, vai ter que entender. O Suárez está indo embora e não vamos achar um novo Suárez para a próxima temporada. Então, poxa, eu acho que é muito injusto falar que o Carlos Vinícius é bagre, que o Carlos Vinícius não joga nada, simplesmente porque ele não é o Suárez. É muito injusto até com a direção, com o jogador, com o próprio Grêmio, com a própria torcida sendo injusta com ela mesma, enfim, e com as próprias ambições do Grêmio para a próxima temporada. Outra coisa, é um jogador que também interessa o Palmeiras, como eu citei, e ao Atlético Mineiro, que são clubes que têm receitas e orçamento maiores que o do Grêmio. Então, não é qualquer jogador, é um jogador bom, um jogador que vem aqui para ser competitivo, que vem para o Brasil para ser artilheiro do Brasileirão. Pode não dar certo. Se não der certo, eu sei que vocês vão vir me xingar, vão falar, você não falou que o Carlos Vinícius era bom jogador, não sei o quê. Sim, acontece, faz parte. E eu entendo também que no imaginário do torcedor, quando o Suárez sai, você quer um novo Suárez. Mas o Grêmio não vai trazer o Haaland, gente. Nossa realidade não é essa, não vai trazer o Benzema. Dentro do que temos no mercado hoje, a gente está competindo alto ao tentar trazer o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius é uma ótima ideia. É um jogador que fardaria no Palmeiras, fardaria no Galo, fardaria no Flamengo, se já não tivesse o Pedro. Então, assim, é um jogador que pro futebol brasileiro é de alto escalão. Ele não tá tão bem agora na Europa, fazendo gol a rolo e tal. Ele tá bem mediano, digamos assim, né? Pelo menos nessa temporada. Mas lembre-se, um cara que é mediano no Fulham, que joga a Premier League contra Liverpool, Manchester City, Chelsea, esse cara no Brasil ele voa, porque o nosso treinamento físico e tático não é tão evoluído assim. A gente tem diversos exemplos de jogadores que estavam medianos na Europa e vieram para o Brasil em fim de carreira e deu certo. E não é o caso do Carlos Vinícius, porque o Carlos Vinícius tem 28 anos. Pasmem, ele tem 28 anos e está querendo voltar ao Brasil. Vou dar exemplos aqui, por exemplo, no Palmeiras, o Felipe Melo deu muito certo por lá. Ainda dá certo no Fluminense, para vocês terem uma ideia. No Flamengo, aquele meia, o Ederson, deu muito certo. Veio da Lazio, que já não é nem tão alto nível assim. Em fim de carreira ele deu certo no Flamengo. O Juan, zagueiro do Flamengo, deu certo. O Davi Luiz do Flamengo deu certo. Então, há uma gama, há uma variedade de jogadores que estão medianos na Europa, que no Brasil os caras voam. Um exemplo é o próprio Gabigol no Flamengo no início também. O cara foi eleito o pior jogador da Europa e no Flamengo o cara destruiu. Então, gente, de uma vez por todas, eu entendo que vocês queiram um novo Suárez. Mas
um achado para o Grêmio como o Soares foi, é um tipo de coisa que acontece uma vez a cada 50 anos. E tivemos o privilégio de ver isso acontecer aos nossos olhos. Mas é uma coisa que é muito difícil. O Grêmio não é um dos times mais ricos do Brasil. E mesmo que fosse, não teria bala na agulha para trazer um novo Soares. Não nesse momento. Até porque a economia brasileira já não permite isso, né? Você não vê o Flamengo contratando um novo Soares, você não vê o Palmeiras contratando um novo Soares. Mas o que dá pra fazer é contratar um Carlos Vinícius, que é um jogador muito bom que quer voltar ao Brasil, é trazer um zagueiro bom, é trazer um lateral bom, 2 laterais bons, porque esse ano a gente só teve o João Pedro de bom lateral e o Cuiabano que ninguém sabe por onde anda. A gente precisa de meias, precisamos de pontas, porque só temos o Ferreira e o Nathan Fernandes. É isso que a gente tem que se preocupar. Não em sair tacando hate em qualquer jogador que a diretoria pense. Porque, gente, ninguém vai amarrar a chuteira do Soares. É uma covardia o Grêmio dizer que quer um substituto pro Soares pra vocês falarem, amarra nem a chuteira do Soares. É claro que não amarra. Soares é um extra classe. Vocês teriam que ressuscitar o Pelé, ressuscitar o Reinaldo Fenômeno para terem alguém que amarre a chuteira do Soares. Então sim, a saída do Soares é muito triste, realmente, a gente vai perder muito com isso, vai perder muito, mas a gente vai ter que trazer alguém, então que seja o Carlos Vinícius. Os números dele são ótimos, é um jogador de 28 anos, ainda não está em decadência. No Brasil esse cara voa, 1,90 de altura, matador nato e ainda é veloz. Esse cara aqui no Grêmio fardaria muito e daria muito certo. Claro, o Grêmio precisa também reforçar a equipe, tem outras prioridades. Ele não é o Soares que sozinho vai fazer alguma coisa, mas é uma ótima pedida. Bom, essa é a minha opinião, são os meus argumentos. Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários, deixe o like no vídeo e te inscreva no canal, tá? Sua presença aqui é muito importante e obrigado. É o Grêmio!